Muito por conta de como acabou a ditadura no Brasil, a gente tem um processo de reconciliação que foi muito diferente de outros países da América Latina, como, por exemplo, na Argentina e no Chile, onde a gente teve um enfrentamento maior dos crimes que ocorreram por ambos os lados, né? Então a gente teve tribunais e teve julgamento. No Brasil isso não aconteceu, a gente teve anistia. E é justamente por conta disso que eu entendo que existem dois momentos muito diferentes. Um primeiro de tentativa de afastamento desses movimentos, desse período histórico que a gente viveu. Então, logo do pós-ditadura, a gente tem essa ideia ou essa tentativa de afastar o entendimento da nação daquilo que tinha acontecido e não um sentimento de resolver as feridas que estavam abertas. Primeiro, eu acho que é bom contextualizar, né? Porque a gente está falando de questões que são interseccionais. O que quer dizer isso? São questões que estão ligadas à classe, a gênero e à raça. Dentro do contexto que eu vivia, que era classe média alta, negava, né? Até porque eu acho que não interessava a muita gente mudar o status quo, mudar. Não se falava. Era tão naturalizado, como várias coisas, como racismo, entendeu? Como misoginia, né? E ninguém questionava. Existiu toda uma campanha para fazer com que as pessoas acreditassem que realmente o que estava se vivendo era um mundo melhor, era um tempo melhor. Então, por isso, boa parte da população brasileira, por exemplo, não sentia esse desconforto da existência da ditadura. Quem sofreu mais a ação da ditadura foram aqueles em que estiveram direta ou indiretamente ligados a uma ação política contra a ditadura. E esse grupo estava ligado à intelectualidade, aos estudantes e aos sindicatos, aos grupos econômicos, né, de trabalhadores e que lutavam por uma situação melhor para o Brasil. E estava muito centrado na classe média. Então, se você faz uma entrevista com as pessoas da classes C e D, essas pessoas vão sentir muito menos, só vão dizer que houve um conjunto de mudanças. Então a gente tem de um ponto de vista individual uma memória que é muito dependente de vários fatores. Qual é a minha classe social, qual foi o meu contato com pessoas que foram ou parte da ditadura ou que sofreram pela ditadura, aonde eu estava nesse momento histórico, aonde os meus familiares estavam nesse momento histórico, agora que a gente normalmente conversa com gerações que são um pouco mais afastadas desse momento, e a gente vai ter o choque normalmente dessa memória que é muito individual, muito familiar, com o que a gente estuda de maneira geral, que é um pouco mais fático, um pouco mais histórico, é tentar colocar esses acontecimentos em uma cadeia que faça, uma cadeia lógica que faça sentido e que as pessoas consigam entender mais facilmente o que aconteceu, quais foram as consequências do que aconteceu, e tudo isso agora se choca com um novo movimento que vai tentar tirar essas memórias mais fáticas de lugar. Então esse movimento de revisitação histórica, ele vem para muitas vezes puxar por essa memória individual, que às vezes não é tão crítica quanto essa memória histórica coletiva que a gente construiu na academia, mas não só, nos movimentos políticos, nos movimentos de luta pela verdade, nos movimentos que a gente teve pós-ditadura. E eles vão tentar difundir um pouco essa memória, tirar um pouco algumas coisas de cena, para tentar dar uma nova visão que é mais relacionada a mim, ao meu indivíduo, à minha família. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque, de repente, você não questiona mais. De repente, você não ouve mais os gritos de quem está pedindo socorro.